Fala, empreendedor visionário. Hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês uma coisa que eu aprendi, né, principalmente lendo livros, tá? Mas que contribui bastante na hora em que eu vou pensar em fazer alguma coisa na internet, ou seja, toda vez que eu vou ajudar um cliente, né, a fazer anúncios na internet, essa aqui é a primeira coisa que eu vou fazer. E assim, para mim, é o que determina o resultado de todo o restante dessa campanha online. Tá? Eu quero trazer isso para vocês porque é um conceito criado muito lá no passado já, eu não me lembro exatamente a data disso, mas o nome da pessoa que criou é Eugênio Schwartz. Tá? Ele foi um publicitário que, assim, que fez grandes campanhas, vocês podem procurar aí. Tá? Ele foi muito bom, principalmente nessas ofertas diretas, ou seja, você faz a oferta e a pessoa compra, que é o que acontece muito hoje dentro da internet. Tá? Eu vou explicar para vocês o conceito dele, depois eu explico para vocês como eu utilizo isso para poder fazer, para poder criar as campanhas, para poder anunciar online, tá? E aí, deixa eu mudar um pouco aqui a tela, beleza? Se inscreve aí no canal se você está gostando do conteúdo, tá? Esse vai ser um conteúdo um pouco diferente, então vocês podem me dar um feedback se vocês gostaram ou não desse formato de conteúdo. Agora, possivelmente aí do outro lado, né? Deixa eu só conferir aqui, porque eu ainda não estou com outro monitor, então eu acabo não conseguindo ver exatamente as duas telas aqui para saber se vocês estão vendo certinho, mas aí já deu para conferir. Vocês estão vendo aqui os 5 níveis de consciência do consumidor. E o que que isso significa? Toda vez que uma pessoa vai comprar, ela passa por essas 5 etapas na cabeça dela, tá? A primeira etapa, aqui tá até um pouquinho diferente de como vocês vão encontrar na maioria das vezes, mas dá pra gente entender aqui, tem até uma didáticazinha ali, né? A primeira etapa é o inconsciente, ou seja, a pessoa ela não sabe que tem um problema, ela vive a vida dela. Ou seja, né, para pegar um exemplo meio esdrúxulo do momento do Brasil hoje, tem pessoas que ganham um salário mínimo e vivem a vida delas tranquilamente. Vai no mercado, gasta lá seus R$ 300 no mercado e para ela é aquilo, a vida é daquele jeito, tá? Mas tem pessoas que, por outro lado, que ganham um salário mínimo, sabem que ganhar um salário mínimo é um problema, porque elas não conseguem comprar as coisas que elas querem, logo elas procuram por renda extra, tá? Então elas sabem que ganhar pouco é um problema. Ou elas podem passar por outro problema quando ganham pouco, né? Que é não conseguir comprar as coisas que querem, ou não conseguir dar para o filho aquilo que elas desejam. Tá? Elas entenderam que existe um problema. E para cada sentimento desse há diversos problemas. Tá? Ou seja, tem pessoas que compram um carro porque o problema dela é locomoção. Ela já não quer mais andar de transporte público. Tá? Ela acredita que aquilo é um problema para ela. Tem pessoas que compram carros, né, que já têm carros e querem melhorar o carro que tem, querem comprar um carro mais do ano. Então, e tem pessoas que compram um carro para ir poder fazer aplicativo. Para cada uma delas um problema diferente. Agora, o que você precisa entender é que existem produtos que as pessoas sabem que tem aquele problema. Tá? E existem produtos que as pessoas não sabem que tem aquele problema. E você precisa mostrar para ela que aquilo é um problema para ela. O produto de relacionamento, renda extra, esses, geralmente as pessoas já estão em níveis de saber que pelo menos tem um problema. Agora, pessoas que não leem, elas não sabem que tem um problema. Né? Porque a leitura aqui é muito. A leitura aqui não é tão falada no Brasil. Então as pessoas não sabem que elas têm alguns problemas porque não leem. Tá? E um problema clássico, né, das pessoas que não leem é falta de informação. Elas vivem sobre os vieses das pessoas ao redor delas. Ou seja, elas acreditam em tudo que as pessoas ao redor delas falam porque elas não têm acesso a nenhuma outra informação ou não buscaram nenhum outro tipo de informação. Então, se eu fosse vender um livro, eu teria que falar muito mais com pessoas que não sabem que tem um problema do que com pessoas que sabem que tem um problema. Tá? Depois disso, existem as pessoas, né, que agora elas sabem que tem um problema, mas elas não sabem que existe uma solução. Ou seja, existe a pessoa lá que ela sabe que ganhar pouco é um problema, mas ela não sabe que existe uma solução para ela poder ganhar mais ou fazer uma renda extra. Tá? Como eu falei, né, no nicho de renda extra é muito difícil porque a gente o tempo todo é bombardeado por anúncios falando que a vida é um problema, que tu está ganhando pouco, independente do quanto tu ganha. Né? Mas tem outros nichos que não. Né?
Aqui a gente pode trazer como exemplo aqui, fora o nicho de renda extra, de nichos que as pessoas elas sabem que tem um problema, mas não sabem que existe uma solução para aquele problema. Quer ver? Esses dias eu estava vendo um legal, que é a parte das crianças hoje. Né? Hoje eu estava vendo um vídeo de uma psiquiatra que estava falando que excesso de tela é um problema. A maioria dos pais e mães sabem que o excesso de tela é um problema. Só que eles não sabem que existem soluções para os filhos saírem das telas sem ter problema. Né? E essa mulher estava vendendo exatamente isso. Tá? Então, para você ver, ó, assim, não sei se você tem filho ou se você conhece alguém que tem filho que passa por isso. Geralmente, os pais deixam o celular com o filho fica entretido naquilo, o filho fica ansioso, fica cheio de coisa, o pai sabe que aquilo é um problema, ou a mãe sabe que aquilo é um problema, mas ela não sabe como solucionar aquilo para o filho. Tá? E aí, depois a gente vem para o próximo nível, que é o nível de consciente da solução. Tá? Ó, consciente da solução, sabe que tem um problema e conhece uma solução, mas não consegue resolver. Ou seja, é uma pessoa que já quer uma solução para aquilo. Ou seja, eu tenho meu filho ele só vive nas telas, eu quero uma solução para poder tirar ele das telas, mas eu sou um pai ou uma mãe que não consegue ficar muito tempo porque tem que ser para trabalhar. Entendeu? Então ele procura uma solução que caiba dentro do período de tempo que ele consiga ficar com os filhos dele. E aí eu poderia aparecer para ele e falar assim: olha, eu tenho uma cantiga, uma série de cantigas que você vai fazer com seu filho durante 1 hora por dia, né? E que isso vai, com o tempo, ajudar ele a ficar longe das telas e mais próximo de você. Tá vendo? Eu trouxe para ele, né? Ele deseja uma solução, eu trouxe uma solução adequada para o estilo de vida dele. Tá? Então, esse seria a pessoa que é consciente da solução. Tá? Depois você tem a pessoa que é consciente do produto, tá? Ou seja, ela sabe que ela tem um problema, ela deseja uma solução e você apresenta para ela um produto, né? Nesse caso, você viu, eu apresentei uma solução para a pessoa, para dentro daquela rotina que ela está vivendo, né? E aí, quando eu apresento essa solução para ela, ela fala assim: tá bom, eu quero, né? O que eu tenho que comprar? Aí eu vou lá e mostro para ela o P10, né? Os 10 passos de melhora para potencializar a dinâmica da casa, de poder ajudar teu filho, né? Eu chamo isso de P10. Aí ela conhece o produto. Ah, o P10, pô, o P10 é legal, né? Será que eu vou comprar o P10? Aí ela passa a ser uma pessoa que a gente chama de mais consciente, né? Na verdade, ela está aqui, ó, nessa parte aqui, ó, consciente do produto, né? E agora ela vem para essa parte aqui de querer saber mais sobre o produto, saber qual que é a forma de pagamento, como que ela pode comprar, de que forma ela pode dividir e tal, os parcelamentos e tudo. Mas beleza, até aqui tudo bem. Né? Eu já acabei me atendo muito a esse papo aqui. Mas o que é preciso entender, né, de todos esses conceitos aqui? É você entender onde o cliente que você quer alcançar está. Quando a gente fala de carro, automóvel, as pessoas elas estão mais conscientes do problema, da solução ou do produto? Se você aí respondeu consciente do produto, você está certo, porque todo mundo sabe que existe carro. Todo mundo quer ter um carro no Brasil. Né? O que mais impede as pessoas de terem carro, isso porque eu já anunciei loja de carro, é geralmente ter um nome limpo para poder parcelar e a renda para poder cobrir as parcelas. Se você estiver anunciando casa está em qual desses níveis aqui? Não tá, grande parte do público não está consciente do produto? A pessoa não quer ter uma casa, ela já não vai atrás da imobiliária, ela já não procura por si só a casa, né? E aí ela precisa entrar num momento de negociação. Mas agora, né, a maioria do público está nesse nível, né? Nesses dois nichos que eu citei aqui. E renda extra. Agora, renda extra, né? Se a gente fosse pegar um nicho de renda extra, a maioria das pessoas está em qual momento ali? Se você respondeu consciente do problema, você está certo. Né? Você vai ter grande parte das pessoas que elas são conscientes do problema, ou seja, elas sabem que ganhar pouco é um problema. Elas sabem que o que elas estão ganhando não dá para poder chegar onde elas querem na vida, entendeu? Então, como que isso vai te ajudar a preparar melhor as campanhas? Você, antes de montar um anúncio, você vai se perguntar em qual nível de consciência você está falando, com qual nível de consciência do consumidor você está falando.
Porque se você apresentar um produto para quem não sabe que tem um problema, tá? Você vai trazer pessoas para poder conversar, das quais você vai achar que elas são muito curiosas. Por quê? Porque elas vão direto te perguntar o preço. Porque imagina, elas não sabem que elas têm um problema. Se você falar um preço para elas, elas só vão parar de conversar com você. Porque elas nem sabem que tem um problema, elas não querem solucionar. Agora, se você tem um cliente que ele é consciente do produto ou da solução e ele chega até você e você quer falar do problema, tá? Ele vai achar que você tá enchendo linguiça, como a gente fala aqui, que você tá falando demais. Então, assim, quando você quer ir fazer essa comunicação assertiva, ajuda também, né, nas suas campanhas para que você consiga definir até também quais criativos você vai utilizar, ou seja, quais a gente chama de ângulos, né, ou seja, quais abordagens você vai fazer na internet, ou seja, eu vou falar, quando eu for fazer um criativo, né, para vender um carro, né, nesse criativo vai ter ou não o valor das parcelas? Se a pessoa está consciente do produto aqui, ó, se ela está nesse alto nível de consciência aqui, vai ter o valor das parcelas, porque ela só está aguardando uma oferta, tá? De forma de pagamento. Agora, se eu quiser pegar uma pessoa que ela ainda não tem carro, ela não comprou o carro dela ainda, né? E você quer pegar aquela pessoa que está andando de busão, né? Então você vai falar com ela aqui, ó, né? Você vai falar para ela assim, você vai fazer um anúncio falando para ela assim, olha, tem uma solução mais barata, é mais barata, é, eu tenho uma solução mais barata para você conseguir ter o seu carro, tá? E que pode ser que seja mais barato até do que pagar o busão de ida e vinda para tua casa. Aí a pessoa fala, pô, mais barato do que eu tô pagando de busão aqui não é possível. Vou falar, ele vai falar contigo, entendeu? Então, assim, isso aqui é uma parada que, assim, que é para olhar, é para olhar aqui, entender teu cliente, entender o produto do teu cliente, entender para quem, assim, entender para quem ele está vendendo para poder entender como que você vai abordar isso nas suas campanhas. Foi um vídeo um pouquinho diferente, né, do que eu estou acostumado a fazer aqui com vocês, mas para frente eu vou entrar até com mais conteúdos de mostrando a tela assim, tutoriais. Aqui eu mostrei a forma com que eu penso, né, quando eu vou fazer os anúncios, tá? Eu vou mostrar o passo a passo. Essa semana eu vou começar mostrando alguns passo a passo de como vocês vão fazer campanhas até lá dentro do gerenciador. Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse é um assunto que ele é pouco falado, mas ele é muito importante. Na minha percepção do que eu já fiz hoje, é muito mais importante você saber com quem você está falando e o que você está falando do que o quanto você vai investir, né, e quantos criativos você vai fazer, qual página você vai fazer, porque se você não sabe o quem e o que, o restante que você for fazer não vai ter conexão com essa pessoa, entendeu? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Sigam o canal para mais conteúdo. Vou trazer alguns conteúdos mais mão na massa ali dentro das redes para quem quer aprender um pouco mais a anunciar, tá? Mas valeu aí.